E aí, irmãos e irmãs que acompanham Batatinha Comics, voltando hoje com os vídeos de Mágico Vento. Dessa vez as edições Deluxe 7 e 8, com 4 histórias. Antes de assistir o vídeo, deixa sua curtida aí que ajuda bastante o canal, deixa um comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito. Bom, hoje eu estou trazendo essas 4 histórias aqui, do volume 7 e 8, depois eu vou trazer num outro vídeo futuramente o volume 9 e 10, e depois do volume 10 da Deluxe, a gente alcança o volume 5 da editora 85, que já está lançado aí. É este aqui, ó. Então aqui tem o conteúdo da Deluxe 11 e 12 e mais uma história inédita. Inédita em formato italiano, né? Já saiu em formatinho no passado. Mas o que tem na 7 e 8? Na 7 a gente tem a história O Demônio dos Enganos, que é essa história da capa, né? O Demônio dos Enganos. E a história A Dança dos Espectros. O Demônio dos Enganos eu gostei muito. Eu acho que foi a história que eu mais gostei de todos esses dois encadernados aqui. Porque é uma história com muita cultura indígena. É uma história totalmente focada na cultura do povo do Mágico Vento, os Lakotas. E além de ter um foco grande na cultura indígena, que é apresentada nesse universo aqui do Mágico Vento, que é o universo real, né? Muita coisa que é baseada no que existia mesmo dos indígenas durante a conquista do Oeste, digamos assim. Também é focada no Mata-si próprio, que é este indígena aqui, da tribo do Mágico Vento, um personagem divertidíssimo que fala tudo ao contrário. Quando ele fala não é sim, quando ele fala eu gosto de você, eu odeio você, quando ele fala eu odeio você é porque eu adoro você. Enfim, eu dou muita risada, é tão bobo, mas eu dou muita risada com esse personagem, Mata-si próprio. E aqui ele começa a passar mal, a ter umas visões estranhas, e o Mágico Vento percebe que ele está possuído pelo demônio Iktomi, que vai atrapalhar um ritual que a tribo deles faz de tempos em tempos. E para isso, então, antes desse ritual, o Mágico Vento precisa ajudar o Mata-si próprio a se livrar desse demônio, da possessão desse demônio. E aí, pô, a gente tem rituais de sonhos, é bem onírica essa história, né? Muita coisa que se passa dentro de sonhos, onde eles veem criaturas inimagináveis, apesar de que essas criaturas também existem no mundo real do Mágico Vento. Tem muitas histórias em que ele enfrenta monstros mesmo, inclusive essa daqui. O Iktomi, ele tem forma física, é aranha gigante, é uns monstros assim, bem medonhos. Mas antes disso, o Mágico Vento precisa entender o que está acontecendo, entrando na mente do Mata-si próprio. Então, cara, uma história maravilhosa, maravilhosa mesmo, em relação a essa cultura indígena, aos costumes, às crenças. Por exemplo, eles carregam aqui para impedir com que o demônio, o Iktomi, atravesse uma fronteira, por exemplo. Eles usam um rabo de um bisonte enfeitiçado por um xamã. É umas coisas assim que eu acho muito legais mesmo. Aqui, ó. Ele jogando o rabo do bisonte ali para impedir com que o Iktomi passe. E aí, claro, a gente tem o Weird Western misturado aqui com cultura e mitologia indígena, quando a gente traz para a realidade o próprio Iktomi como uma forma física de um monstro, né? Aqui a gente pode ver ele como uma espécie de escorpião. Isso a gente entra no território do Weird Western, que são coisas que não existem na realidade, mas que são elementos que estão sempre nas histórias do Mágico Vento. Eu gosto bastante por causa disso, né? Eu gosto muito de terror. Mágico Vento tem um pé bem lá perto do terror. Já a segunda história, A Dança dos Espectros, a gente começa com esse redemoinho no céu derrubando ossos na tribo do Mágico Vento. Então começa a chover osso do céu, e isso é tido pelos sábios da tribo como um mau presságio, com certeza, né? E aí vai envolvendo outros personagens ao longo da história, principalmente indígenas de outras tribos. O Chifre de Prata é um indígena que aparece aqui, que tem grande importância nessa história junto com o Mágico Vento. Eles têm, parecido com a história anterior, ele e o Mágico Vento participam de viagens de sonhos, de coisas que você não entende se aconteceram dentro da cabeça deles ou se aconteceram na realidade. Tem bastante disso nessa história aqui. E ao mesmo tempo tem um plot, né, um golpe que está acontecendo, está sendo organizado pelo Rogan, em conluio com outros cafajestes, capangas sem vergonhas aqui, para causar uma chacina indígena, usando como desculpa um encontro que vai ter entre várias tribos. Eles começam a espalhar o rumor de que esse encontro vai ser para planejar uma guerra, quando na verdade é um encontro religioso, uma cerimônia que acontece de tempos em tempos, e as tribos se reúnem para fazer essa conversa, digamos assim. Além disso, tem também uns pontos interessantes aqui, que é os brancos utilizando da religião
da religião católica, na verdade, né, para controlar os indígenas. E eles usam isso através do mito de um personagem aqui que sobreviveu uma chacina de brancos contra indígenas dentro de um cesto sendo levado por um rio. Então eles consideram ele como se fosse um messias, igual Moisés foi. Porque Moisés foi encontrado da mesma forma, né, sobreviveu ao assassinato de um monte de gente, porque ele foi colocado dentro de uma cestinha e aqui nessa história é um indígena, bebezinho, que é encontrado por brancos e criado por brancos. E eles usam isso para controlar outras tribos de indígenas. Uma boa história também. É sempre boa, né? Pô, Mágico Vento tem um nível de qualidade alto. Apesar de que esse outro encadernado aqui, eu acho que foi um dos mais fracos que eu li, o número 8, até agora. Que tem as histórias Blizzard e A Grande Visão. Blizzard foi a que eu gostei mais. Conta a história do Mágico Vento e do Paul chegando em uma cidadezinha, onde eles descobrem que todo mundo desapareceu, não tem mais ninguém, só que as pessoas desapareceram e deixaram as coisas, simplesmente sumiram bem rápido. Eles descobrem que no passado dessa cidade, todas as crianças da cidade morreram numa grande nevasca que foi a pior que já aconteceu aqui, e a cidade perdeu as crianças, simplesmente não tinha mais criança. E algumas pessoas se utilizaram, líderes religiosos se utilizaram disso para controlar o resto da cidade através desse medo e da possibilidade de poder ver essas crianças de volta, o que causa nas famílias uma dependência, né, com quem está controlando elas. Assim, você faz isso que você vai ver seu filho de volta, você faz isso que você vai ver a sua filha de volta. E isso foi criando essa dependência até que acontece algo parecido com o que aconteceu em Jonestown, aqui na vida real, digamos assim, só que bem mais recente, né, que é uma espécie de suicídio coletivo de uma comunidade religiosa. Foi numa ilha lá, eles tomaram Kool-Aid, que é tipo um suco envenenado, e todo mundo morreu. Aqui não é bem assim, porque esses líderes religiosos, essas pessoas maléficas, acabam levando essas famílias a acharem que estão fazendo algo quando estão fazendo outra coisa, que é, eles vão até um penhasco e eles tomam alguma coisa que deixa eles meio suscetíveis à hipnose, calmos e tal, e eles começam a acreditar que estão vendo as crianças no penhasco chamando eles. E aí todos eles atravessam um penhasco, caem lá embaixo e viram uma cova comunitária com todo mundo dessa cidade morto lá. E as pessoas que estavam controlando tudo saqueiam a cidade e vão embora dali. O Mágico Vento descobre isso, o Paul é sequestrado para um outro mundo, um mundo de pós-morte e tal, e o Mágico Vento precisa recuperar ele, mas na verdade o Paul é sequestrado justamente por uma pessoa dessas famílias que foi enganada por esses bandidos, e o Mágico Vento tem que trazer a vingança dessas famílias para os bandidos. E aqui a gente tem também o retorno de um dos personagens da história anterior, que é um desses que estão em conluio lá com o Hogan e que aqui foram responsáveis pela morte de todas essas pessoas, todas essas famílias. Depois a gente tem a história A Grande Visão, que é essa daqui. Eu estou mostrando um pouco dos encadernados, né? Vou mostrar um pouquinho mais das artes. Todas as histórias são escritas pelo Gianfranco Manfredi, mas desenhadas por algumas pessoas diferentes, como Goran Parlov e também aquela dupla Barbati e Ramela. Na verdade, os dois, né? E também tem no outro encadernado tem uma história desenhada pelo Pasquale Frisenda. Essa história Grande Visão, ela é uma história um pouco confusa, porque ela ocorre inteiramente em visões e sonhos do Mágico Vento. Pelo menos a parte do Mágico Vento é quase toda em sonhos e visões. E isso já foi algo recorrente nessas outras histórias aqui. Ficou um pouco cansativo ter mais uma história com o mesmo tema, os mesmos recursos sendo utilizados. Eu preferia que desse uma quebrada maior, assim. Lá nos outros encadernados anteriores, os 5, 4, tinha histórias que eu acho bem melhores, porque tinha diversidade nos temas e nas narrativas que estão utilizando aqui. Aqui o Mágico Vento, ele utiliza divisões para vivenciar acontecimentos do passado de outros personagens. Então ele é meio que... ele precisa se utilizar do conhecimento do que aconteceu com outros personagens no passado para que certas coisas não voltem a acontecer no futuro, principalmente colocar irmão contra irmão, indígena contra indígena, porque as tribos precisam se unir devido à ameaça do homem branco que está se expandindo cada vez mais e acabando com as tribos e com as terras dessas tribos, terras sagradas. Então o Mágico Vento viaja, digamos assim, no tempo para ver essas visões de outros personagens no passado, coisas que aconteceram que vão trazer para ele um conhecimento que provavelmente ele vai utilizar no futuro em outras situações que não foram mostradas aqui ainda. Ao mesmo tempo, o Paul ele está envolvido numa outra trama separada do Mágico Vento, na realidade, não em sonho, em que é mostrado um pouco mais do passado dele, porque ele reencontra um grande amigo do passado que trabalhou com ele numa destilaria, e antes já era amigo dele, e a gente começa a ver
essas cenas do passado do Paul também. Então é uma história bem voltada ao passado. E essa história do passado do Paul informa bastante sobre como o Paul chegou onde ele está agora. Ele não era jornalista ainda, ele trabalhava numa destilaria. Aqui a gente vê a chama do jornalismo nascendo nele e a índole dele, a gente vê o caráter dele exposto nessa história aqui. E este cara do passado que retorna para trazer essas lembranças à tona, ele vai ter um acerto de contas aqui com o Paul, e cada um vivendo a sua história separada. Então o Mágico Vento vai estar vivendo a história dele e o Paul vai estar vivendo uma história separada. Então só vou mostrar um pouquinho das artes aqui, né? Das páginas da outra, que eu não mostrei muito. Mas é um nível bem alto, assim, Mágico Vento tem grandes artistas. Essas edições específicas aqui, elas são colorizadas, mas não existe mais edições colorizadas além do que a Mitos já lançou aqui no Brasil. E a edição da 85, essa daqui, vai ser em formato italiano, lançando as histórias originais em preto e branco até o final. Assim esperamos. Se você ainda não lê Mágico Vento, está esperando o quê? Mágico Vento, volume 1, já está disponível pela Editora 85, assim como o volume 5. E nos próximos lançamentos da 85, a gente vai ter o volume 2 e o 6, o 3 e o 7, e assim por diante, até encostar no 5. E depois os outros volumes em seguida, com uma coleção prevista para 28 volumes no total. Vamos acompanhar, vamos comprar, vamos ler Mágico Vento, vamos comentar Mágico Vento, porque é um personagem top 3 da Bonelli, assim, nível altíssimo de qualidade, que eu tenho certeza que você vai gostar. Me diz aí nos comentários o que você acha de Mágico Vento, deixa sua curtida no vídeo e não esquece de se inscrever no canal. Valeu!